Muitas continuações acreditam que crescer significa apenas aumentar tudo. Um vilão maior, uma ameaça maior, mais explosões, mais personagens, mais perigo. Mas existe um problema nisso. Aumentar a escala não significa necessariamente evoluir a história, porque no final das contas, o que realmente fica na memória não é o tamanho da batalha, é o quanto os personagens mudam. E algumas animações entenderam isso perfeitamente. Nenhuma experiência importante deixa alguém igual. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. As continuações que entenderam que personagens memoráveis precisam crescer. Camarão? Começando por um dos melhores exemplos disso, no primeiro Como Treinar o Seu Dragão, Soluço é praticamente um estranho dentro da própria vila. Ele não é forte, não é respeitado, não se encaixa nas expectativas dos outros. Enquanto todos enxergam os dragões como monstros, ele é a primeira pessoa a tentar entendê-los. E é essa empatia que muda tudo. Ao conhecer o Banguelo, Soluço descobre que o conflito nunca foi tão simples quanto parecia. Aquela guerra entre vikings e dragões existia porque ninguém tentava compreender o outro lado. No final do filme, ele conquista respeito, encontra seu lugar no mundo e ajuda a transformar toda a sua sociedade. Mas aí vem a sequência, e ela faz algo muito inteligente. O conflito já não é mais sobre ser aceito, porque essa etapa ficou para trás. Agora Soluço precisa lidar com algo muito mais difícil: liderar. Ele deixa de ser apenas alguém que mudou o mundo e passa a ser alguém que precisa assumir responsabilidade por ele. Seu crescimento deixa de ser externo e passa a ser interno. Ele não precisa provar seu valor, precisa aprender a carregar o peso dele. E isso torna a sua evolução muito mais interessante. Outro personagem que cresce de forma brilhante é Pooh. No primeiro filme, acompanhamos uma das jornadas mais divertidas das animações. Ele começa apenas como um fã, um cara comum que sonhava em ser igual aos seus heróis e, contra todas as expectativas, acaba se tornando o dragão guerreiro. É uma história sobre acreditar em si mesmo, sobre descobrir que você é capaz. Mas a sequência percebe uma coisa importante. Mesmo depois de realizar seu sonho, ainda existem perguntas sem resposta. Pooh finalmente conquistou aquilo que queria, mas ainda não entendia completamente quem era. Por isso, Kung Fu Panda 2 muda o foco. A luta principal não é contra um inimigo, é contra uma ferida do passado. Pela primeira vez, vemos Pooh confrontar as memórias de sua infância e descobrir a verdade sobre sua origem. E isso dá uma profundidade enorme ao personagem. Porque agora ele não está tentando se tornar alguém, ele está tentando entender quem sempre foi. E o resultado é uma das evoluções mais emocionantes da franquia. Mas talvez nenhum desses exemplos represente melhor a ideia de crescimento do que Divertidamente 2, porque aqui a mudança é inevitável. Riley simplesmente está crescendo. No primeiro filme, acompanhamos uma criança tentando lidar com mudanças na vida, uma situação difícil, mas ainda relativamente simples. Já na continuação, tudo fica mais complexo, porque a adolescência chegou. E junto dela chegam emoções que Riley nunca precisou enfrentar antes. O mais interessante é que não existe um grande vilão físico, não existe uma batalha épica, não existe alguém tentando destruir o mundo. O conflito acontece
dentro da própria protagonista. E é aí que surge a ansiedade, uma emoção que não aparece para machucar Riley, mas porque seu cérebro está tentando prepará-la para um mundo mais complicado. O problema é que essa tentativa de proteção acaba saindo do controle, e é justamente isso que torna o filme tão poderoso, porque o crescimento da Riley não acontece quando ela derrota alguém, acontece quando ela aprende a conviver com partes de si mesma que antes nem existiam. Alguém pode vir aqui arrumar o Shrek, por favor? Eu posso dar um jeito. E quando colocamos essas três histórias lado a lado, fica fácil perceber algo em comum. Soluço começou querendo ser ouvido e terminou aprendendo a ser líder. Pooh começou sonhando em ser o dragão guerreiro e terminou entendendo seu próprio passado. Riley começou querendo apenas ser feliz e acabou aprendendo a lidar com emoções muito mais complexas. Muito bem, legal, tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, não! Cuidado! Calma, calma. Ah, passou. São jornadas completamente diferentes, mas todas compartilham a mesma ideia. O protagonista não voltou para a continuação sendo a mesma pessoa. Ele carregou as experiências do filme anterior e mudou por causa dela. Talvez seja por isso que essas continuações funcionem tão bem. Elas respeitam tudo o que aconteceu antes, não tentam recriar o primeiro filme, não fingem que o protagonista voltou para o ponto de partida. Pelo contrário, elas entendem que experiências transformam pessoas e que crescer significa carregar as marcas do caminho percorrido, porque o verdadeiro teste de uma continuação não é apresentar um vilão melhor, nem criar uma aventura maior. Talvez o verdadeiro teste seja olhar para o protagonista e perceber que ele não é mais a mesma pessoa. Sabe, eu fico super sem jeito, mas a minha amiga Tiffany acha que tu és tão asqueroso que talvez quisesses convidá-la para o baile. E agora eu quero saber de você, qual dessas continuações mostrou a maior mudança no protagonista? Soluço, o nosso panda queridinho, Pooh ou Riley? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve para mais conteúdos sobre animação. Até logo!